Damas e cavalheiros, Rogério Calado na área, sejam bem-vindos ao meu canal e ao episódio número 3. O tema hoje, galera, não é do mercado imobiliário, mas influencia no mercado imobiliário. Eu admito que não tenho um conhecimento no assunto, né? Por isso eu chamei aqui quem tem conhecimento e até para me ensinar muita coisa aqui hoje, e tenho certeza que vocês também vão aprender. Senhor Ítalo Moreira. Queria agradecer, meu irmão, pela oportunidade de estar no seu programa aqui, nesse episódio do Rogério Calado. Agradecer a todos os internautas que nos acompanham. É uma honra estar aqui nessa oportunidade. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Ítalo, eu te chamo de Ítalo, de vereador? Você pode chamar Ítalo só. Maravilha. Primeiro, existe pergunta fácil ou difícil? Pra mim pode furtar tudo, não tem nenhuma restrição. A gente... Maravilha. Não tem... Somos super abertos. Maravilha. Antes de falar do político, eu quero conhecer o cidadão. Quem é o Ítalo Moreira? Sou um rapaz de 32 anos, né? Nasci no distrito Grajaú, em São Paulo. Há 6 anos me tornei sorocabano. Sou torcedor de São Bento, sou formado em gestão financeira, em ciências contábeis, pós-graduado em mercado de capitais e sou ativista político desde 2012, né? Nunca quis sair candidato, né? A maior prova que nossas redes sociais foram construídas em 2019. Faço parte do Movimento Brasil Livre, o MBL, né? E esse grupo, né, queria me lançar candidato desde 2016. Eu sempre tive muita resistência. Mas no ano de 2019, após uma reunião desse grupo de ativistas, não só do MBL, mas outros apoiadores ali, pessoas que sempre engajaram no combate à corrupção, em prol da liberdade econômica, numa reunião que foi realizada na casa da Cláudia, eu nem imaginava que era esse o tema, né? A Cláudia tinha me chamado só para uma reunião. E aí a gente tinha, no ano de 2019, eu tentei protocolar alguns projetos de lei na Câmara Municipal, a gente tinha dificuldade de aprovar alguns projetos como o Seguro Anticorrupção, né, o projeto de liberdade econômica, e aí, após essa reunião, a Cláudia e o grupo me convenceu a sair candidato. Nesse mesmo dia, o Mineirinho, que era um dos nossos amigos e apoiadores até hoje, ele foi lá e criou nosso Facebook, Instagram, e aí que a gente começa a caminhar para ser um candidato. Maravilha. 2012, você falou, né? Desde 2012. Você tem 32, então você tinha 20 anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. O interesse veio aos 20 anos ou você teve alguma influência na sua infância, algo que você via assim como deficiência que você queria ajudar, enfim? Eu sempre fui politicamente muito ativo, desde criança, desde meus 12 anos. Era muito comum entrar em debates em sala de aula, né, com professores e tudo mais. Com os professores? Com o professor de geografia, mas de maneira saudável. Assim, era um debate muito legal, inclusive os professores gostavam e fomentavam isso. E eu sempre gostei muito de história, geografia, geopolítica, né? Eu sempre fui um bom aluno de história, de geografia, né? Principalmente de geopolítica. E eu gostava, né? Então, eu tinha uma visão mais jovem, muito nacionalista, assim, né? E aí, com uns 14, 15 anos, quase com 16 anos, eu acho que eu mudei de visão de mundo, porque eu entrei, na época, no Orkut, num debate com o pessoal liberal, né? E aí eu acabei mudando minha visão de mundo. Eu tinha uma visão muito... continuo sendo patriota, tudo, mas o nacionalismo ainda é um pouco diferente. Por exemplo, o nacionalismo é contra liberdade econômica, ele defende muito estatal, né? Um perfil muito assim... Getúlio Vargas, né, e Enéas, e aí eu acabei indo para uma linha mais do liberalismo, né? Então comecei a gostar muito de ouvir esse debate. Eu perdi esse debate, né? Um liberal me refutou de maneira muito clara e eu comecei, tudo que ele falou, fui estudar, né? Fui ver se era verdade, né? Tipo, eu sempre não achava que era dono da razão, eu ia olhar para o cara, realmente o cara estava certo, e eu fui aprofundando, né? Fui estudar Milton Friedman, fui estudar Mises, vários outros autores, né?
E aí eu comecei a mudar minha visão de mundo aí com meus 16 anos, me aproximando muito do liberalismo, conservadorismo, né? Fui aprofundando em John Locke, e vários outros autores, né? E aí comecei a gostar, e quando eu tinha 20 anos, né, já em Sorocaba, eu comecei a engajar, né, como ativista político. Então, a gente tinha um problema muito de assalto, né? Minha família tinha um pequeno comércio, tem até hoje, e aí tinha muito roubo na avenida. Graças a Deus a gente nunca foi assaltado, mas a gente via ali os vizinhos, nossos amigos sendo assaltados. Começamos a engajar numa briga pelo aumento efetivo policial, comecei a também a brigar ali, derrubar leis que prejudicavam a liberdade econômica, prejudicando comerciantes e tudo mais. E aí começa essa trajetória, né? Aí no ano de 2015, aliás, em dezembro de 2014, eu tinha muita ligação com alguns liberais, conservadores, né? E aí eu conheci o Movimento Brasil Livre, né? Ali no finalzinho de 2014, mandei uma mensagem, já conheci o Kim pelos Estudantes pela Liberdade. E aí pedi autorização, falei, puxa, eu queria fazer parte tal desse grupo. Só que vocês perguntaram, você quer fundar um núcleo em Sorocaba? Eu falei, vamos fundar. E aí eu convidei alguns amigos, né, o Eliel, o Robson, o Lucas Gandolfi, vários amigos, assim, se juntaram outras pessoas ali, principalmente pessoal anti-PT, antipetismo ali, né? E aí a gente criou um núcleo, começamos a organizar a manifestação do dia 15 de março de 2015, que foi historicamente a maior manifestação política de Sorocaba, né? Segundo a Polícia Militar, reuniu 35 mil pessoas, e segundo a URBS, 50 mil pessoas, porque foram 35 mil pessoas caminhando do parque, da Praça do Canhão até o Parque das Águas, mas tinha mais ou menos umas 15 mil aguardando a chegada lá no Parque das Águas. Então foi uma grande oportunidade. E aí continuei essa briga, né, em defesa da liberdade econômica. Em 2015 a gente derrubou, por exemplo, a lei que proibiu o transporte aplicativo em Sorocaba, o Uber 99, e derrubando outras leis, né? Fizemos várias denúncias no Ministério Público, para a Polícia Federal, né, de questões de corrupção, né, fiscalização. Então foi nessa maneira que a gente foi se inserindo nesse meio político, mas nunca me imaginei que seria candidato a nada, e nunca foi essa a intenção, né? Essa intenção surge realmente em 2019, muito por talvez uma frustração de ninguém encampar os nossos projetos, nossas ideias, né? E muito naquele dilema, ninguém quer fazer, faça você mesmo. Então foi nisso que a gente acabou virando candidato, né? Inclusive foi até engraçado porque muitas pessoas, como eu não tinha rede social, mas durante a eleição, foi uma eleição bem enxuta, né? Uma eleição bem simples. A gente não gastou 14 mil reais na nossa eleição, tem candidatos aí que gastou fortunas, né? Centenas de milhares de reais, tipo, tinha mais de 100, 200 pessoas pagas trabalhando na campanha das pessoas, e a nossa foi uma campanha literalmente feita por voluntários, por mim mesmo. Então a pessoa que estava no horário de folga ali dela, né, não estava na hora de trabalho, ajudava a gente como podia, e foi assim que a gente ganhou a eleição. Mas o que era interessante porque, por mais que eu não tivesse redes sociais, tinha criado em 2019, muitas pessoas me lembravam de mim, porque na época, principalmente quando a gente fazia essas coisas, principalmente no MBL, não tinha ninguém para falar, o pessoal botava a gente para falar, para explicar a representação que a gente fez no Ministério Público, ou falar sobre a manifestação para a gente divulgar, para chamar o pessoal. Muitas pessoas lembravam nosso nome dessas matérias, ou lembrava do fato, né? Por exemplo, muitos motoristas de aplicativo votaram na gente porque eles lembravam que a gente que derrubou a lei que proibiu o transporte aplicativo e as leis que prejudicavam os motoristas de 2017, 2018, 2019. Então, foi muito nesse sentido. Maravilha. Eu também tenho uma referência da política, porém totalmente contrário à que você teve. Para quem não sabe, eu nasci e cresci na zona rural, né? Como você falou que não tem pergunta difícil, eu vou mandar aquela bem direta mesmo, até porque ontem eu fiz um stories, pedi para a galera colocar, se quisesse mandar alguma pergunta, e essa pergunta surgiu lá várias vezes. Claro. Mas vamos lá. Quando eu era criança,
Como eu disse, eu morava na zona rural, não era em Sorocaba, não sou sorocabano, cheguei em Sorocaba em 2011. E era comum, por exemplo, chegar ano de eleição, as máquinas arrumarem a estrada. Isso era comum acontecer. Sim. E até emendando em outra história engraçada, quando eu cheguei em Sorocaba, eu vim da terra da banana, porque lá onde eu morava, o que gira a economia é a plantação de banana. Aí eu cheguei em Sorocaba, o pessoal no Parque São Bento estava fazendo manifestação, colocando pés de bananas nos buracos das ruas. Sim, eu lembro. E eu achei muito engraçado, porque na época não tinha, a internet não funcionava igual hoje, porque nem todo mundo tinha smartphone e tal. Só que passando na TV eu fiquei tirando sarro com o pessoal até lá. Falei, olha galera, aqui não tem plantação de banana na roça não, é na cidade mesmo, no meio das ruas. E quando você iniciou o seu mandato, que você começou a mostrar bastante os buracos nas ruas tal, atendendo as solicitações, eu peguei e brinquei de novo com o pessoal, só que dessa vez eu mandava no WhatsApp, falei, galera, a plantação de banana parece que vai acabar, no meio da rua não vai ter mais. Enfim, na sua opinião, as pessoas que têm essa visão até hoje, que no ano de política, no ano de eleição, às vésperas da eleição, parece que as coisas caminham mais rápido. Você acha que as pessoas ainda não conseguiram visualizar as mudanças? Pode ser uma coincidência? Ou realmente isso acontece? No ano de eleição, você acha que as coisas caminham mais rápido? Eu acredito que, por exemplo, especificamente o Parque São Bento, né? A gente entramos até no início do mandato lá, a gente trocou uma ação no Ministério Público, né? Tanto contra a prefeitura quanto contra a construtora, né? Porque primeiro, a loteadora, no caso. Isso, contra a loteadora, desculpa. Imagina. Porque tanto porque a prefeitura autorizou aquela loteadora a fazer aquela manta asfáltica que não atende às normas da BNT, que é um asfalto extremamente fino, né? E foi um grande problema. A gente, inclusive, fez essa denúncia no Ministério Público e tudo mais, né? A gente teve várias reuniões referentes especificamente desse problema, porque causava vários acidentes ali no final da Alberto Moreira, com a Avenida 3 ali, que é hoje a Avenida Gilmar. Por exemplo, uma vez um ônibus estourou o pneu ali, quase capotou, né? Quando passava a linha de ônibus. Então, existe o risco iminente de causar acidente, violando ali a questão de comunidade pública, que é uma lei. Então, baseado nessa lei, a gente fez essa denúncia, fizemos vários requerimentos. Hoje começou a sair a questão, desde o final, acho que do ano passado, né? Já está asfaltando, arrumando, etc. Eu acredito que de fato, muitos políticos, né, a grande maioria, não todos, realmente despertam em ano eleitoral, né? A gente percebe a movimentação de pessoas que durante 2021, a gente faz até essa reflexão, onde essa pessoa estava em 2021, 2022, 2023, né? Nesse ano aparece não só pessoas que estão em cargos eletivos, né, que estão em mandato, mas aqueles também que são candidatos, pré-candidatos. Alguns não, alguns você vê que ele tem algumas lideranças comunitárias e tal, que são até pré-candidatos, mas eles tiveram ativos, assim, mas é uma minoria da minoria, assim, né? A grande maioria dominante, predominante, de fato, aparece só ano de eleição, né? E aí acaba criando realmente essa questão aí que a população fica incomodada, né? Pela onde estava essa pessoa e tal, né? Mas embora também, por exemplo, a gente teve um trabalho muito ativo durante esses quase 4 anos, né? Inclusive, o que aconteceu, por exemplo, em 2023, a gente postou mais vídeo que em 2024. Em 2024, a gente continuou com o mesmo trabalho, mas diminuiu o número de postagem. Aí saiu uma matéria no jornal Porquê, mostrando as postagens em redes sociais dos políticos, né? Teve político que disparou 1000%. O nosso foi um dos poucos políticos assim que caiu o número de postagem, caiu 20% a postagem, né? Isso porque a gente não consegue nem divulgar todo o nosso trabalho. A gente tem mais de 7.000 proposituras, não é falando mal de ninguém, mas a média na Câmara Municipal de Sorocaba, por exemplo, de vereadores, sempre foi de 400 a 600 proposituras, né? E a gente também não é só volume, pelo contrário, é muito... quando a gente entra na questão de qualidade, você vai reparar que, por exemplo,
as nossas indicações, graças a uma indicação, nós recuperamos 56 milhões de reais de recursos que era do Fundo Nacional de Educação para a construção de 14 unidades escolares. Inclusive, essas unidades escolares que estão sendo construídas na gestão são desse recurso que nós recuperamos. Nós fizemos uma fiscalização a pedido de um munícipe em um local, fomos conversar com um líder comunitário na Zona Oeste. Ele falou que tinha um recurso para fazer uma escola lá e nós fomos levantar, né, essa creche. Nós fomos levantar e descobrimos que não era só aquela unidade, mas eram 14. Né, e entramos numa grande... foi um caminho, um percurso muito alto. Conversamos com o MEC, né, com a Vanessa lá no MEC, através do nosso deputado federal Kim Kataguiri. Depois nós fomos até no Guarulhos conversar com um rapaz especialista para levantar os documentos. Conversamos com o CAD, que é a captadora de recursos de Sorocaba, com a Secretaria de Educação, e a gente conseguiu recuperar esse recurso, né? Então, assim, quando a gente tinha um negócio que a gente fez, a gente continua fazendo no mandato, né? Mas eu fazia bem mais antigamente, que era a blitz da zeladoria, né? Que a gente ia num bairro e olhava lá todas as demandas daquele bairro. Então eu ia lá no São Bento, né? Tinha 400 lâmpadas queimadas, 90 buracos, 30, 40 árvores para podar, outros problemas estruturais do bairro. E aí a gente fazia uma única indicação com todos esses problemas. De via de regra, né, problemas de lâmpada queimada, buraco, a gente fez muito ofício. Até que a gente tem mais de 15 mil ofícios, né, cobrando prefeitura. As indicações sempre eram uma demanda que não foi atendida por ofício, que estava mais latente esse problema e não estava sendo resolvido. A gente fazia indicação para dar destaque. Mas o grosso das nossas indicações são programas, né, recursos que podem ser recuperados, ideias para gestão pública, né? A gente tem mais de 1.000 requerimentos. Requerimentos é o principal documento do vereador de fiscalização. Então a gente pede contratos, questiona a prefeitura, constata irregularidades, depois manda para o Ministério Público. A gente tem mais de 100 denúncias no Ministério Público, mas a gente só manda denúncias para o Ministério Público depois de um trabalho bem investigativo ali através dos requerimentos, né? Então eu estou contando isso porque essas 7.000 proposituras nossas são extremamente qualitativas. Quando entra em projetos de lei, são projetos de lei, a gente tem 300 projetos protocolados, são 120 leis aprovadas até o momento. E são leis que fizeram a diferença para a cidade. Tem leis nossas que nos renderam várias honrarias, inclusive o próprio governador Tarcísio de Freitas, por conta desse conjunto de trabalho. Porque nós fomos a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar a lei de 5G, o que beneficiou a primeira cidade do interior também a receber o sinal de 5G, porque era necessária a aprovação dessa legislação para desburocratizar o sinal de 5G na cidade. Nós aprovamos a lei de sandbox, foi a primeira cidade do estado de São Paulo a receber a lei de sandbox, que você permite que startups, empresas de tecnologia possam validar seus produtos e serviços na cidade. Por que isso é interessante? Além de você beneficiar as empresas de tecnologia e atraí-las para a cidade gerando empregos qualificados, você consegue vários serviços e bens para o poder público de graça. Por exemplo, graças a isso, existe uma escola municipal em Sorocaba chamada do Jara Fernandes, que é a primeira escola pública do Brasil a ter educação em metaverso. Tem aulas de matemática em uma sala temática de metaverso, onde as crianças resolvem exercício matemático. Tem toda uma pedagogia por trás, o professor treina essas crianças. Então, tudo isso é resultado desse trabalho. Várias outras leis. Lei de liberdade econômica que ajudou a atrair várias indústrias, empresas para a cidade de Sorocaba, porque melhorou a liberdade econômica. A gente criou uma lei de combate à corrupção na cidade que foi muito representativa. Por exemplo, Sorocaba, desde 98, sempre teve muitos escândalos de corrupção envolvendo a questão da merenda. Inclusive, o Ministério Público aponta que Sorocaba, o esquema de merenda escolar surgiu em Sorocaba. E nós aprovamos uma lei de transparência, de combate à corrupção na merenda de Sorocaba. E depois que a nossa lei foi aprovada, nunca mais a gente ouviu nenhum boato, nada, nenhum escândalo envolvendo corrupção na merenda escolar. Então, nós tivemos vários avanços, vários sentidos, várias leis em vários setores, na questão de segurança, de saúde, né, que foram importantes. Então, por conta desse trabalho, a gente ganhou honrarias reconhecidas pelo Estado, pela União, ganhei uma comenda lá, um título de comendador, né, reconhecido pela União, pelo Estado, essa honraria do governador, honraria da Marinha, ganhei uma homenagem da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. Então, por conta desse conjunto de trabalho, né? E
e graças a vários requerimentos nossos que abastecemos um processo contra o Estado, pelo baixo efetivo policial, a gente teve algumas vitórias, inclusive graças nessa gestão Tarcísio, ele se comprometeu, inclusive o Derrite, né, respondendo a gente via Guto Zacarias, falou que ia aumentar o efetivo policial de Sorocaba, algo que não tinha acontecido antes, né? Então, foi um trabalho bem qualitativo. Aí quando a gente olha para essas 400, 600 proposituras, que a média, que os menos produtivos chegam a 100 proposituras, são indicações falando só de mato, né, de roçagem, de arrumar buraco, né? Não desmerecendo, mas a gente fez muito ofício. Se a gente fosse fazer volume em propositura, a gente tinha rompido 40 mil proposituras, né? Pegando só aquelas de blitz da zeladoria, que tem mais de 500 demandas e uma única indicação, a gente poderia transformar em 500 e assim, tranquilamente. Então, a gente teve um trabalho marcado por excesso de trabalho, né? Não por nada, mas isso você pode até perguntar para o segurança da Câmara e outros gabinetes, e aqueles que forem sinceros, mas principalmente segurança da Câmara, vai confirmar, nossa equipe é maluca. Nossa equipe quase todo dia sai 9, 10, 11 horas, né? Já madrugamos várias vezes no gabinete. Quando eu fui presidente da Comissão de Economia, veio um projeto de lei em caráter emergencial que aumentava o ITBI, mas não estava escrito isso lá. Era para o contrário, era um projeto que estava escrito lá isenção, que inclusive a gente vai entrar no setor imobiliário, né? Estava escrito lá isenção para imóveis até 120 mil reais. Poxa, fantástico isso. A minha expectativa do projeto era muito boa, né? Eu ia votar favorável se fosse isso, né? Mas o projeto de fato tinha essa questão de isenção de ITBI até 120 mil reais de imóveis, né? ITBI é aquele imposto que você paga na venda e compra de imóveis. Eu me lembro disso, inclusive. Então, quando veio esse projeto, a gente achava, inclusive, que era algo bom, sem problema. Só que veio 600 páginas e eu tinha 24 horas ali para dar o parecer, porque veio em caráter emergencial, porque tinha uma extraordinária. E chegou para mim por volta de 5 horas esse projeto. E aí tinha uma sessão extraordinária e tinha uma sessão, acho que ordinária, no dia seguinte. Eu sei que... e aí tinha 600 páginas. Um projeto de lei, normalmente tem 1, 2, 3, 5 páginas no máximo, assim. E tinha 600 páginas, muita folha o negócio. Porque tinha vários nomes de rua lá. E aí a gente sentou e começou a debruçar, entender e tal. Só que aí a gente achou uma informação confusa. Porque se tratava de um projeto de isenção, era natural um déficit. E a gente localizou esse déficit de 4 milhões de reais. Só qual era o X da questão? Da onde estava vindo uma receita, um superávit nessa modificação de 22 milhões de reais. Quer dizer, um superávit de 18 milhões de reais e uma arrecadação de 22 milhões de reais, né? Abatendo ali os 4 milhões do prejuízo que era esperado, né? E aí a gente começou a quebrar a cabeça, aí por volta das 9 horas da noite, a gente tinha confirmado de fato que estava tendo um aumento de imposto e a gente estava querendo entender. E por volta das 3 horas da manhã a gente confirmou, né? O que simplesmente o projeto fazia. Ele estava ele não estava aumentando a alíquota do imposto, mas o que ele fazia? Ele mudava a base de cálculo do imposto, né? Então a base de cálculo que era o valor venal dos imóveis estavam sendo substituído por uma espécie de valor comercial, por isso o nome de rua. E aí, nesse dia a gente ficou, era 3 horas da manhã que a gente confirmou, toda a equipe estava no gabinete lá. Eu lembro até hoje, a gente foi na padaria real comprar energético, porque a gente tava, né? E fiquei lá, né, só para confirmar mesmo, para não falar nenhuma bobagem, né? E eu madruguei. Então eu entrei na sessão, realmente pilhado, assim, tava todo instalado, porque eu não fui para casa, fiquei no gabinete. Entrei na sessão, já abordando os vereadores para mostrar para eles aquele projeto. E por alguns votos a gente conseguiu barrar aumento de TBI. Inclusive tinha um dispositivo também nesse aumento de TBI, que tinha uma regulamentação por decreto que abria alas para a correção do IPTU, que ia aumentar o IPTU também, né? E foi muito positivo, a gente conseguiu desmentir a diretora de área, né, e o secretário que estava mentindo, a gente provou, inclusive eles foram demitidos no mesmo dia, né? A prefeitura, acho que o prefeito também, acho que sentiu-se enganado ali no momento, ele foi lá e demitiu os dois. Então, a gente conseguiu derrubar aí esse aumento de TBI e possível aumento de IPTU com muito esforço ali, né? Um esforço realmente comprometendo. E por várias vezes a gente fez esse trabalho, né?
A gente recebe no gabinete hoje, diariamente, o nosso WhatsApp de 300 a 500 mensagens por dia, né? A gente tem mais de 15 mil WhatsApps cadastrados, pessoas que em algum momento a gente atendeu com alguma demanda, e mesmo aquela pessoa que a gente atendeu, ela continua mandando demanda, né? O pessoal vê algum problema ali e tal, vai mandar, vai cobrar, vai fazer mandar uma denúncia, né? Ou às vezes quer tirar alguma dúvida. Então a gente recebe de 300 a 500 mensagens por dia, a gente atende essas pessoas, e algumas vezes a gente tem alguns picos, né? Por exemplo, quando tem aquelas chuvas fortes, a gente recebeu, eu lembro que foi, acho que era uma sexta-feira, a gente recebeu tipo quase 2.000 mensagens num dia, no outro 1.800, no outro 1.500, na segunda-feira tipo 1.000, né, 800 na terça, porque criou um grande impacto, então houve um acúmulo de demanda, então houve um esforço muito grande da equipe. A gente temos apenas 4 assessores ali, né, e às vezes tem ajuda de voluntários e tudo mais, mas essas 4 pessoas a gente teve que se desdobrar, né, para poder atender esse fluxo alto, né, de demanda, de cobrança, de fiscalização, né? Então exige um esforço grande, né, da equipe aí. E é uma equipe também muito qualificada também, né? São pessoas que poderiam ganhar facilmente muito mais recurso financeiro do que trabalhar como assessor parlamentar. Por exemplo, a gente tem o professor Geraldo Almeida no nosso gabinete, ele formado na USP em Direito e Economia, tem pós, foi professor universitário, ganharia muito mais dando aula em qualquer universidade de Sorocaba do que como assessor parlamentar, ou poderia exercer algum cargo executivo em alguma empresa, mas e ele é considerado um dos melhores economistas de Sorocaba. Ele está no nosso gabinete, trabalhando arduamente, trazendo toda a sua experiência, como já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, trouxe várias empresas para Sorocaba, como a Embraer, várias outras, e no longo mandato ele ajudou a gente a trazer a SX Negócios para Sorocaba, a ABM, que é o primeiro centro de pesquisa do Hemisfério Sul, que foi instalado no Parque Tecnológico. Foi o professor Geraldo que, dentro do gabinete, trabalhou arduamente para trazer essas empresas. A gente tem o Leandro Almeida, que está aqui conosco também. Ele também tem uma formação graduada em gestão financeira, em gestão pública, tem várias graduações e pós-graduações. Ele tem uma experiência aí de banco, né? Foi gerente bancário há mais de 15 anos e tudo mais. Facilmente poderia assumir qualquer banco como gerente, né? Ganharia muito mais, ou no setor do mercado financeiro, mas ele tinha esse sonho também de trabalhar com política e tudo mais, né? Ele abriu mão de empreender também com o restaurante dele, um restaurante muito conhecido em Sorocaba, que era o Salsa Poró, né? Então tem ele, tem também o Gabriel, que também é um menino que trabalhou para o Tarcísio, para várias pessoas e tal, né? Poderia se dedicar exclusivamente à agência dele de publicidade, mas teve o sonho de trabalhar com a gente. O Dr. Valmir, né, que também é um advogado experiente aí de mais de 20 anos de carreira, também ganharia muito mais advogando, mas também veio sonhar com a gente, e aqueles que passaram também, né? A gente tem o Dr. Lucas Gandolfo, que era um cara que trabalhou 3 anos com a gente, continua ajudando o mandato com ideias. É um menino que abriu mão na época, ele era sócio de um grande escritório de advocacia em São Paulo, e abriu mão de trabalhar, inclusive, hoje ele é secretário municipal executivo de São Paulo. Olha o tamanho do garoto. Ele abriu mão dessas propostas anteriores para se dedicar ao nosso mandato. Também tivemos o Diego, também um menino que ele ganhava muito mais na Aramar, trabalhou, e ele se afastou de maneira não remunerada da Aramar, né? Ou seja, deixou de receber o salário, o salário dele na Aramar era maior do que no gabinete. Ele abriu mão e ele deixou até alertado: olha, Ítalo, eu quero trabalhar uns 2 anos, porque eu preciso voltar, senão perdo meu concurso, né? E ele trabalhou 2 anos com a gente. É um menino que também tem uma formação fantástica, foi aluno da FATEC, tem pós na Facens, ele é muito conhecido ele e a esposa dele, né, que a esposa dele inclusive é professora universitária, e também era servidora da Aramar, muito conhecido nessa questão de processos, né? Eles são em gestão de processos, eles são uma grande referência, né? Inclusive a esposa dele, a Evelyn, muito conhecida, né, até nas redes sociais por conta disso, e pelo trabalho acadêmico e profissional dela, é uma referência. Ele trabalhou para ele e ela trabalharam
como consultor de várias indústrias grandes, trabalhou com a gente um bom tempo. Também teve o próprio Rômulo, que teve uma passagem importante, ele é formado na Belas Artes, né? Era um grande urbanista, tal, teve uma passagem importante no gabinete. Teve, por exemplo, também um menino que trabalhou 1 ano de graça quase no gabinete, de graça, literalmente de graça, chama Anderson Castro. Esse menino, pra você entender, ele do ano 2020, quando estourou a pandemia, era aluno naquele momento de engenharia do petróleo da USP, né? E ele e a USP selecionou ele para um programa, uma parceria com a Universidade de Turim. Então ele estava fazendo a graduação e um mestrado ao mesmo tempo. Então ele tinha ido para a Europa, para Turim, na Itália, né, na Universidade de Turim, onde ele estava se graduando, fazendo um mestrado em engenharia de petróleo, ao mesmo tempo fazendo a graduação. Aí quando estoura a pandemia em 2020, o custo lá era muito caro e meio que virou EAD as aulas. Então ele voltou para Sorocaba, né, que é onde a família dele mora, onde ele é de fato. E ele ajudou a gente na campanha e durante um mandato ele ficou 1 ano voluntariamente ajudando a gente. Aí quando terminou a pandemia, tipo, assim, né, pelo menos aquela fase crítica, ele voltou para a Europa, né, para se graduar, se formou, né, hoje ele trabalha em uma grande petrolífica de Singapura, né. Então a gente teve a contribuição dessas pessoas durante todo o nosso mandato e eles que trouxeram, né, todo o conjunto para esses grandes projetos, né? Fora outros voluntários também, né? Professor Divino Bebeto, que ajudou a gente vários pareceres, professora Regiane Helva. O segredo dos nossos projetos, né, que a gente sempre construiu com a comunidade, com especialistas, com as pessoas que entendem o assunto, né, na parte de meio ambiente, o Poiato, o Felipe Pedrazzi, Cidade Inteligente, professora Regiane Helva, além de na parte de desenvolvimento, economia, né, a gente tem o professor Marra, o professor Divino, o nosso próprio professor ontem mesmo, por exemplo, a gente estava fazendo uma reunião fantástica, né, falando sobre o complexo ferroviário, né, a revitalização, a possibilidade. Então tinha o professor Marra, que é da Unesp, ele que ajudou a criar o campus aqui de Sorocaba, com o senhor Abraão, né, que o cara simplesmente foi ministro, 5 vezes ministro durante 3 vezes ministro de pasta diferente durante o governo FHC, foi o cara que ajudou o Silvio Santos a criar o SBT, foi um dos primeiros funcionários do SBT, é um cara que tem o Zé Abraão, né? Então, nessa reunião estava o Zé Abraão e várias outras pessoas, né, ali extremamente qualificadas, a Rô Galvão, né? Uma grande urbanista que estava lá também, né, a Cris. Então, assim, foi um conjunto de pessoas altamente qualificadas. E antes disso, tive uma reunião também com o professor Alex, que é diretor de uma escola, que é aquela escola que tem o metaverso também. Então, assim, essas pessoas que ajudaram a gente, por exemplo, o Alex, na educação, né, que hoje eu acredito que se não é o melhor, um dos melhores diretores, mas eu acredito que seja hoje uma referência, o melhor diretor da rede aí de educação Sorocaba. Ele ajudou a gente a fazer um projeto na época voltado para fonologia, né, para alfabetização, incluindo ali o especialista. Então a gente escreveu esse projeto com ele, com outro especialista de fonologia, né. Então tudo isso foi construído com essas pessoas. Então, isso que é legal, né? Foram projetos construídos com especialistas e isso foi o boom do resultado, né? E uma equipe muito dedicada, muito esforçada. Maravilha. Referente às ruas, realmente, no Parque São Bento, especificamente, muitas pessoas tinham dificuldade em vender as casas, inclusive, que construíam ou que a pessoa estava querendo vender a casa, porque teve uma época que foram lá, arrancaram o asfalto e ficou bastante tempo, só na estrada de terra mesmo, né? E quando as ruas foram arrumadas, as pessoas até falaram, Rogério, acho que agora minha casa vende, e realmente influencia muito, porque tem rua que parecia uma peneira e nunca arrumava. Mas, enfim, eu tô até desatualizado, porque eu tinha pego aqui das suas postagens, inclusive, que eram 111 leis aprovadas, né? Você falou que é 120 agora. Deu uma passadinha. Certo. Esse 111 acho que é do finalzinho do ano passado, mais ou menos, de dezembro. Uhum, né? Maravilha. Eu peguei algumas interessantes que eu queria falar sobre elas. Claro. Né? Você, dentre elas, tem a
lei que acaba com o monopólio da poda de árvores, né? Até quero fazer um comentário sobre isso. Quando deu aquele furacão esses tempos atrás aí, em Sorocaba, que caiu muitas árvores, eu não moro mais nesse local que eu morava, mas na época, na rua de trás, tombou uma árvore em cima do portão do vizinho lá. E essa árvore ficou dias lá. E até queria entender, nesse caso, se ele mesmo, já que ele ficou dias esperando para cortar a árvore, se ele mesmo poderia pegar o machado e meter o machado na árvore lá, ou não? Como que funciona essa lei exatamente? Sim, então, a gente tem que ter primeiro que existe a poda e a supressão, são coisas diferentes. Quando a gente fala podar, a gente está falando remover um galho, etc, né? E a supressão é realmente a remoção da árvore. E essa lei, quando a gente vem nesse sentido de desburocratizar. Por quê? Tem muita... A prefeitura não atende as pessoas, né? Então, aquele galho, aquele tronco, ele está entrando, quebrando a janela da pessoa, o telhado, etc. A nossa lei original, né? A gente, inclusive, construiu com especialistas e tudo, ela permitia que a própria pessoa fosse lá e cortasse aquele galho ou aquele tronco que já é encostando. E o restante da árvore, a poda, teria que contratar uma empresa especializada que tivesse o técnico, o biólogo e coisa para podar da maneira correta, né? E abrindo um mercado também para questão estética. Às vezes muita gente corta hoje, faz a poda das árvores na calçada de maneira estética, mas é ilegal. Então a gente queria legalizar essa situação, né? Até para deixar bonito. E tem muita gente que quer fazer e não faz por causa disso. Mas então, desculpa interromper, só para ficar claro. Hoje, então, se tiver um galho, por exemplo, sei lá, enroscando no fio, lá na cerca elétrica, alguma coisa, o cidadão, ele mesmo pode cortar ou não? Não, por que não? Eu vou te explicar. O que aconteceu? Primeiro que houve uma grande resistência a esse projeto de lei de alguns vereadores, né? Entendi. A gente aprovou por 11-9, então foi muito acirrado para aprovar esse projeto, e foi muito engraçado porque, principalmente alguns vereadores que votaram contra, fizeram nós perguntar a opinião de várias pessoas. Nós perguntamos, né, pro Conselho de Meio Ambiente, vários membros acharam positivo a lei, né? Nós perguntamos para biólogos, eles acharam legal, perguntamos para os servidores, né? E detalhe, todos aqueles que falavam de sugerir alguma coisa, a gente acatava a sugestão para melhorar um projeto. Foi um projeto muito bem construído, né? E na questão ambiental, a gente procurou até acatar essas ideias para, né, realmente criar uma legislação que desse proteção ambiental, para que não criasse nenhuma margem. Então, houve, não sei por qual motivo, uma resistência grande de alguns vereadores, né? Atacaram o projeto durante a votação. Aliás, esse projeto foi apresentado, ele entrou em 3 sessões ordinárias. Sessão ordinária é uma sessão normal, que é aquelas de terça e quinta. Quando um vereador coloca uma emenda no projeto, inclusive os vereadores colocaram emendas sem pé, sem cabeça, você via que era só para obstruir o projeto, por exemplo. Uma das emendas falava que a pessoa, para fazer a poda, tinha que ser formada em uma instituição pública, né? E colocaram 2 vezes a mesma emenda, só para você ter ideia. Então, eram para obstruir mesmo o projeto, e foi tirado, né? E uma dessas emendas também tirava, que perdeu uma dessas emendas, infelizmente, acabou sendo aprovada depois de uma confusão, quando foi aprovada na extraordinária. A extraordinária são aquelas sessões emergenciais. Então, se você botar uma emenda lá, em tese, ela vai ser votada, né? Por ela ser emergencial. E numa extraordinária entrou esse projeto nosso. Nós tínhamos pedido para o presidente, ele colocou, a própria Secretaria de Meio Ambiente tinha interesse nessa lei, mas infelizmente houve uma confusão e foi aprovado a emenda que substituía, que a própria pessoa podia cortar aquele tronco pelo bombeiro, né? Lógico que existiam algumas restrições. Hoje, por exemplo, quando a árvore encosta no fio, quem tem que podar é a CPFL, né? Porque envolve a questão elétrica, né? Tem que tomar um certo cuidado, senão... o fio que eu comentei, por exemplo, a pessoa tem a cerca elétrica em casa. Se ele foi lá e desligou o disjuntor do poste, estaria resolvido. Sobre sim, o muro da casa dele. Em tese, a lei original, sim. Mas houve esse problema político, né? E a gente ficou muito frustrado com isso, né? E o mais engraçado é que quando houve a chuva lá em novembro do ano passado, que foi a primeira e depois teve nesse ano também,
a nossa lei foi lembrada, né? A imprensa começou a bater, né? Até porque foi muita coisa para ser feito, né? Muitas árvores, né? O poder executivo começou a divulgar a nossa lei, né? Para cadastrar empresas e tal, para o pessoal poder fazer isso, porque foi uma demanda extremamente alta. E qual é o X da questão, né? Os danos e tudo mais. E a nossa lei era, de fato, para desburocratizar, né? Para permitir que a própria pessoa fosse lá cortar. Inclusive, eu fiz depois depois desse episódio, eu fiz foi até destaque numa matéria do SBT, eu dei uma entrevista lá. Nós fizemos uma nova lei, um novo projeto de lei, corrigindo esses erros que tinham acontecido, né? E também colocando a supressão da árvore, né? Porque você tem várias árvores que não são nativas, mas que está quase caindo, que está quase destruindo, né? Ou dando a possibilidade da pessoa cortar a árvore e substituir ela. Porque eu criei uma nova lei que não vai prejudicar o meio ambiente, porque o cara cortou, mas ele vai lá colocar uma nova árvore que não vai causar, porque a gente vê... e assim, o que acontece em Sorocaba, a lei chega a ser até burra, porque... Não a nossa lei, a lei existente mesmo. Porque desestimula as pessoas de plantarem árvore nas suas casas, na porta de casa, porque depois você acaba criando um problema. No futuro, às vezes, você precisa remanejar aquela árvore, porque ela cresceu muito, está destruindo a sua calçada, quebrando sua janela, e às vezes a lei não deixa, né? Mesmo ela não sendo uma árvore nativa. Então a gente trouxe uma nova, nesse novo, não é lei ainda, esse é um projeto, permitindo a supressão da árvore, desde que a pessoa vá lá e plante uma nova árvore nativa e tal, né, e escolha o ponto ali dentro da sua residência, dando mais flexibilidade, né, às vezes, então isso moderniza, preserva o meio ambiente ao mesmo tempo, né, e dá mais essa questão de segurança, né, porque é muito mais barato você remover uma árvore do que ela cair na sua casa e destruir tudo. Sem dúvida. Porque você ficar esperando a prefeitura lá e arrancar aquela árvore, ou até mesmo podar, né? E sem contar que dependendo do tamanho pode matar a família inteira. Pode matar a família inteira, e aconteceu isso. Sim. Aconteceu isso. A gente tem vários casos de árvores que a gente vinha cobrando a prefeitura deu negativa, não quis remover a árvore, aí vou discutir com o técnico lá, mas é um fato, tá lá, é um fato. Não quis remover a árvore, e a árvore caiu e destruiu a casa, a pessoa destruiu um carro, podia ter matado alguém, e aí, como que fica o prejuízo? A prefeitura vai pagar o prejuízo da pessoa, né? Então acho que precisa dessa legislação mais flexível, né, para desburocratizar, né? Um dos nossos pilares do nosso mandato foi isso, a desburocratização, né? E fora que você cria todo um mercado, né? Você dá a possibilidade de empresas atuarem nesse mercado, de pessoas atuarem. Aí você fala, a pessoa não tem condição de contratar uma empresa. Melhor ainda, porque aquelas que tem vão contratar, vai diminuir a fila para ela ser atendida. Inclusive, sim, quando a gente teve um projeto, alguns vereadores atacaram a lei com essa justificativa. Eu falei, mas viu, não faz sentido o que você está falando. Porque muitas pessoas que têm condição de pagar e pagariam sem problema, né? Hoje ela está na fila esperando. Ela vai pagar, ela vai sair da fila, aquela pessoa que não foi atendida vai ser atendida, que não tem condições de pagar, vai ser atendida mais rápido pelo poder público. Sim, como já acontece, por exemplo, quem tem plano de saúde e quem não tem, um exemplo. Sim. Então, quanto mais pessoas têm mais plano de saúde, melhor para o SUS, porque você desafoga a fila do SUS, então aquela pessoa vai ser atendida mais rápido. Um exemplo, por exemplo, Sorocaba. Quando a Texis encerrou as atividades, né, eram quase 11 mil funcionários, e a maioria tinha convênio. Você teve uma sobrecarga do SUS local, então houve uma piora para pessoas do SUS. Então, assim, mostrando a importância da iniciativa privada ali, né, você beneficia aquelas pessoas que acabam tendo na iniciativa privada um atendimento melhor, né, num convênio ali que tinham os funcionários, e você também tem essa questão de desafogar o que é público, né? Então a gente teve essas sucessivas crises, a gente vê também muitas pessoas que antes tinham condições de pagar uma escola, principalmente durante a pandemia, tinham condições de pagar a escola particular, né, por conta da crise econômica, os alunos voltaram para a rede pública, então houve um sobrecarregamento da rede, então acaba prejudicando ali. Então, assim, mostra que é importante, sim, a iniciativa privada, inclusive para o público, né? Sim. Cara, eu vi que você economizou quase 1 milhão em verba de gabinete, ou já atualizou também, foi 800 mil, na verdade, que eu vi que você postou. A gente já está chegamos em 1 milhão, né, juntando a despesa
o máximo que um vereador pode gastar em verba de gabinete por ano dá 250 mil mais ou menos, né? E a gente já bateu esse valor aí de 1 milhão. E assim, foi a gente é um dos poucos gabinetes, o único gabinete, né, que devolve, né? Porque tem o Dr. Hélio, ele não usa. Eu vou te interromper, mas a pergunta ela é complementar. É justamente isso que eu queria saber. Quando tem essa economia, esse recurso que foi economizado, ele é remanejado? É isso? Para outra área? Ele é devolvido, né? Por exemplo, teve aquele cheque de R$1 milhão mais recente que foi devolvido para Santa Casa, né? Da Câmara Municipal. E faz parte dessas economias nossas. Ah, então aquele recurso pode ir para outra coisa, então. Isso, então a economia da Câmara é devolvida para o Poder Executivo. Então, entendi. Esse trabalho nosso foi exatamente isso. Então, a gente não usa todo o combustível, papel, tudo isso no nosso gabinete a gente paga do nosso próprio bolso, todo mês desconta o nosso salário. Então, graças a isso a gente conseguiu essa grande economia aí. E assim, a ideia nossa é dar um exemplo, né? Porque é muito fácil, às vezes, você apontar o dedo ali para o poder público municipal, mas você precisa dar o exemplo, né? Então, acho que esse é o sentido, dar mais moral, né? No sentido para a gente poder cobrar aí economia, principalmente do poder executivo. Sem dúvida, e tem uma frase que eu gosto muito dela, inclusive, que é: o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Eu gosto muito dessa frase. Né? A gente também, por exemplo, eu fui eleito vereador sem usar dinheiro público, sem usar fundo eleitoral, fundo partidário, né? Não usei nada por partido nem nada, que é o dinheiro público. Eu sou contra, né? E por isso que eu votei contra. E agora, como mandatário, e nós iremos para a reeleição a vereador, a gente também não irá usar fundo eleitoral, mesmo porque normalmente quando você tem mandato, né, você tem direito a fundo eleitoral nos partidos, né? Eles disponibilizam para você, né? Então a gente vai abrir mão de um fundo eleitoral, a gente abriu lá uma vaquinha, quem acredita em nossas ideias vai ter a oportunidade de nos ajudar. A gente vai caminhar para uma eleição simples, né, contra essas pessoas que têm fortunas aí de fundo eleitoral, de fundo partidário. Se a gente for no ponto de vista de disputa, é uma disputa desleal, né? Que eles acabam tendo uma vantagem muito maior, né, do que a gente, que não usa fundo eleitoral, fundo partidário. Mas por uma questão de convicção, a gente prefere seguir esse caminho. Mas isso hoje ainda faz diferença, na sua opinião? Porque, por exemplo, antigamente, quem tinha mais recurso fazia show, sei lá, entregava mais panfleto, esse tipo de coisa. Hoje ainda faz diferença? Com a internet ainda faz diferença? Quem tem mais recurso que o outro? Faz porque hoje existe a legislação, o cara só pode doar 10% do teto da arrecadação, né? Então, o que acontece é o seguinte, faz diferença, sim, a gente... embora, por exemplo, eu tive mais votos que pessoas que gastaram fortunas, né? Mas faz diferença porque primeiro que o cara tem mais dinheiro para impulsionamento, pensando em rede, né? Ele contrata um monte de cabo eleitoral. Então isso, naturalmente, quando ele contrata esse cabo eleitoral, ele está comprando voto ali, né? Esse cabo eleitoral é uma pessoa influente, é um líder comunitário, é uma liderança de algum lugar e ele acaba captando esses votos. Então, assim, acaba já criando um grande problema. Até que você vê pessoas que não têm trabalho, que são figuras que votam de maneira incoerente, que têm uma postura incoerente politicamente, se reelegendo. Então, faz sim. Mas assim, por mais que isso pese, né, e infelizmente muitas pessoas acabam não ligando se você usa o fundo eleitoral ou fundo partidário, isso é muito triste. Se você perguntar para a pessoa, você é contra o fundo eleitoral ou fundo partidário? A pessoa vai falar que é contra. Só que aí na hora que ela vai votar, no dia de votar, ela pega o santinho, ela vota em qualquer um, ela vota de qualquer jeito. E aí acaba elegendo esses caras. E eu prefiro, de maneira... Até tem muita gente me questionando, mas poxa, você não vai usar, diminuir suas chances de eleger? Eu sou bem sério, prefiro perder a eleição do que perder minhas ideias. Meus ideais. Se não porque isso é corrupção também. Se você não usar... Eu prefiro... né, eu já tive... até mesmo em votações, né, em algumas votações a gente teve posturas
mais técnicas do que populistas. Então, isso é importante, porque a gente está preocupado com as consequências, com a causa, a mudança, o legado, né? Eu nunca busquei poder, né? Eu sempre busquei deixar um legado. Por exemplo, se um dia, quando eu for fechar meus olhos e partir para Deus, né, lembrar, puta, eu fiz algo bacana na vida, eu deixei algo bom, né? Eu fiz por aquilo. Essa é a minha maior motivação política, né? A gente tem muitos indivíduos, por exemplo, a gente votou contra o aumento de cargo de comissão na prefeitura, a gente votou contra o aumento salarial dos próprios vereadores e tal, a gente sempre votou contra. Mas essa era uma das perguntas. Aproveitando que você tocou no assunto, eu já vou fazê-la então. Você votou contra aumento do salário dos vereadores, contra o aumento de vereadores e de cargos comissionados, é isso? Isso, e contra todos os projetos que prejudicavam empreendedores, né? A gente é um dos pilares do nosso mandato, foi um compromisso que a gente assumiu com nossos eleitores e a gente cumpriu durante todo o mandato. Então, e quando a gente vota contra esse tipo de cargo de comissão, por exemplo, muitos vereadores vão lá e votam tal, e ganham cargos e tal, e a gente é radicalmente contra, né? Porque a gente nunca buscou o poder, a gente sempre buscou as ideias, né? E eu acho que é isso que a gente precisa dar o exemplo, né? Então a gente sempre se norteou por esse caminho. Legal. Das 120 leis que foram aprovadas, alguma veio de algum munícipe anônimo? Por exemplo, se o Rogério tem, sei lá, visualiza alguma deficiência no município e quer passar para o vereador, já aconteceu isso? Sim, já. Tem várias leis, por exemplo, que a pessoa, ela muitas delas acho que não teve esse problema do anonimato, né? Mas a pessoa passou ali a ideia, o projeto, ela queria ajudar, mas não queria que divulgasse o nome dele, porque às vezes por questão de trabalho, não quer se envolver não quer se envolver na política diretamente, mas quer contribuir, né? Então tem pessoas que já fizeram isso. É muito comum, não em projeto de lei, né? Projeto de lei tem alguns, né? Mas são poucos. A grande maioria acontece de denúncia, requerimento, e a gente mantém essas pessoas no anonimato, principalmente servidores públicos, né? A pessoa quer fazer uma denúncia, ela faz a denúncia, a gente vai fazer a fiscalização em cima disso, vai fazer o requerimento e tal, vai fazer a denúncia no Ministério Público, e a gente preserva toda a identidade daquela pessoa. Ou munícipes normais também, tem vários casos, né? Alguém quer denunciar, por exemplo, um ponto de tráfico de droga, né? Uma situação nesse sentido, ou um esquema de corrupção, né, na prefeitura. Então as pessoas passam as demandas, a gente garante 100% o anonimato dessa pessoa para não prejudicar ela, e a gente assume na ponta da lança ali e vamos para cima. Legal. Uma coisa interessante que eu vi você postando essa semana também é sobre a inteligência artificial, né, que agora vai fechar o cerco aí contra a bandidagem. Infelizmente, eu já fui vítima, já tive um carro roubado. Meu irmão já teve um carro roubado, a casa do meu irmão já foi roubada, do meu outro irmão. E o meu outro irmão já foi roubado na rua também, roubaram o celular dele. Infelizmente, a gente tem esse histórico aí. O senhor pode explicar como exatamente isso vai beneficiar na prática? Então, o que vai beneficiar na prática, né, a inteligência artificial? A gente tem hoje em Sorocaba mais de 3.000 câmeras, né, públicas, né, principalmente da URBS. E humanamente é impossível você fazer o vídeo monitoramento dessas 3.000 câmeras, né? Então precisaria de 3.000 pessoas para olhar ali as câmeras. Sendo que a gente na guarda hoje tem um efetivo de mais ou menos 300 GCMs, ou por exemplo a Polícia Militar de Sorocaba, o 7º Batalhão de fato cuida de Sorocaba, de 350 PMs, né, que inclusive é muito baixo, ambos. Principalmente da Polícia Militar. Sorocaba hoje tem o menor efetivo policial em proporção do estado de São Paulo. A gente tem um policial militar para mais de 1.000 habitantes e a média do estado é de um policial militar para 400 habitantes. E quando eu falo que é 1 para 1.000, eu estou levando em consideração todo o CPI 7, que não atende só Sorocaba. Por exemplo, o BAEP. O BAEP ele atende 72 cidades. Né? Ele tem um batalhão em Sorocaba, mas atende 72 cidades e não faz a polícia comunitária. Ele faz operações especiais, claro. Às vezes você vê eles fazendo ronda ostensiva em um lugar que está com índices criminais altos, mas isso é exceção. Então, a gente tem essa deficiência aí humana, né, de falta, de efetivo. A gente tem até essa briga judicial
pelo aumento de efetivo policial da Polícia Militar e da Polícia Civil, e também dentro da Câmara a gente teve até uma vitória que foi o concurso para 50 GCMs, e estamos brigando para que a gente consiga pelo menos chegar em 700 GCMs, que é um número razoável aí para atender melhor Sorocaba. Mas enfim, então a gente tem essas deficiências. Então o que a inteligência artificial permite, né? Entre essas 3.000 câmeras, por exemplo, hoje tem e tudo isso foi possível graças a uma parceria público-privada, ou seja, foi de graça que a gente conseguiu para a Polícia Militar, né? E a gente também está disponibilizando, em breve vai ter na GCM e também para a Polícia Civil. O que a inteligência artificial faz? Então, a Segue de Boa, que é a própria empresa, doou uma própria câmera que colocou lá na Praça Coronel Fernando Prestes, né? Em frente ali à Catedral. Tem hoje um negócio com uma sireninha ali em cima. Mas essas 3.000 câmeras que tem hoje integrado que são câmeras até normais, que estão da Prefeitura, que foram disponibilizadas para a Polícia Militar, se um indivíduo puxar uma arma, ele puxou uma arma, uma faca ou uma situação de risco, a inteligência artificial tem a capacidade de identificar automaticamente isso e colocar na tela do policial. Então vai disparar um alerta para o policial e ele vai ver essa cena. Então ele já pode dar um efeito resposta, né? Já mandando uma viatura para lá ou os policiais para lá. Mas ele vai ter como se fosse um retrato falado ou reconhecimento facial? Então, a inteligência artificial tem também, independente, por exemplo, existe o Learning Machine, que é a máquina aprende o que você ensina para ela. Então, independente se a pessoa é procurada ou não, se ele puxou uma arma ou puxou uma faca, teve uma situação de crise, a inteligência artificial já vai jogar pro policial. Por exemplo, um homem espancou uma mulher, está espancando uma mulher. Tá tendo uma ação ali. Então a máquina, a inteligência artificial, vai identificar e jogar policial. E isso é uma das questões que o sistema tem. A outra possibilidade que a inteligência artificial tem, que vai acontecer, inclusive já tem um convênio, a Segue de Boa já tem um convênio que faz tanto com o Detecta quanto com o Cortex, que são os sistemas estaduais e federal, que é um banco de dados de foragidos. Né? Então um cara que é foragido passou na frente da câmera, pegou o rosto dele, vai aparecer policial, apareceu um foragido aqui, já vai mostrar por que ele é procurado, né? Essa é mais uma situação. Outra situação, um carro roubado, passou um carro roubado, a placa, um veículo roubado, né? Uma moto, caminhão, qualquer coisa roubada, que a placa passou, vai pegar, vai jogar. Então, isso eu acho interessante, até porque eu fui vítima disso, infelizmente. Isso então, eu acho interessante. O sistema já vai fazer isso, né? Esse sistema com a tecnologia. Foi uma parceria muito bacana, só em equipamento e software que foi instalado na Polícia Militar, em valores daria mais ou menos R$300 mil. Inclusive, você vê o Rider lá, é pesadíssimo, né? Os softwares e tudo, mas o Rider é o principal. Inclusive, a Segue de Boa doou uma tela que custa, sei lá, mais ou menos uns R$60 mil, que é tipo um tablet gigante, né? Até a gente postou um videozinho, acho que essa semana lá, então você vê o policial mexendo como se fosse um monitor assim, um tablet, ele vai amplia, ele consegue, inclusive, graças ao sistema, ele consegue ver onde estão as viaturas dele, ele consegue ver quais os policiais, por exemplo, você estava falando de São Bento, né? Uhum. O São Bento tinha um amigo meu lá, até eu vi lá aquele meu amigo, né? O Ipanema, né? O Ipanema tava em uma ocorrência no São Bento. Na hora que eu cliquei lá, eu vi ele lá, né? E dava pra ver a ocorrência, né? Eu acho que era uma briga de casal, um problema lá, ele tava empenhado nessa ocorrência. Então, você tem lá, dá pra acompanhar, é algo muito bacana, né, que o sistema dá, né? E aí essa sala de operações, né, que foi construída com a Segue de Boa, teve outros parceiros também, a própria Associação Comercial do Ogos Equipamentos lá, o pessoal do Shopping Guatemi, e teve mais alguém, que agora deu um branco. Mas alguém lá doou também alguma coisa. Então, construiu toda uma sala bonita, bem estruturada, vai ter uma mesa de operação para, por exemplo, tá acontecendo um caos na cidade. Então, os policiais vão sentar lá, os oficiais, e vão decidir. Ou situações de dia a dia que já está funcionando, né? Já começou. Aquele dia que eu soltei o vídeo, começou a operação do negócio. Foi um destaque, foi algo bacana e deve crescer, porque nós também mandamos uma emenda de R$3 milhões no total, né? Mais de R$3 milhões. Inclusive,
para todas as zonas, todas as regiões de Sorocaba. Então, beneficia a região de São Guilherme, Eugênia, Santa Amaro, Santa Cecília, Jardim Paulista. Tem uma emenda de R$500 mil só para o Parque São Bento, desde 2022. Precisa que a prefeitura execute. A gente vem cobrando a prefeitura, que é bem burocrático, mas vem atrasando. E isso era importante, principalmente o Parque São Bento tem vários problemas ali de roubo de casa e tal. Então tem uma emenda de R$500 mil. Tem uma emenda de R$500 mil lá para a região do Santa Rosália, que é a Zona Leste. Tem R$500 mil para a região Zona Oeste, ali para colocar câmera na toda a General Carneiro e adjacentes. Tem R$400 mil reais só para o centro, né? Tem 200 ou 300 mil reais para a região ali da Zona Sul, do Jardim América. Então tem e várias outros recursos ali para regiões assim, para fechar a muralha, né? Então nós mandamos essas emendas, estamos cobrando a prefeitura para executar, para ampliar ainda mais o vídeo monitoramento, né? A gente tem uma boa inspiração, que é a cidade de Indaiatuba, que é bem perto de Sorocaba, que graças a esses sistemas de vídeo monitoramento, né, eles reduziram em 40% seus índices criminais. Então isso vai ajudar muito a prender vagabundo, né? Porque imagina, um vagabundo, como que ele vai andar no centro para bater carteira? Se ele passou, a câmera pegou, prendeu ele, né? Pintou para policial. Então assim, vai beneficiar muito. Então Sorocaba vai mandar uma mensagem para bandido, bandido não vai ser bem-vindo em Sorocaba. Então se ele vir aqui, ele vai ser preso. Então a gente vai brigar cada vez mais para ampliar com recursos públicos o vídeo monitoramento. Tem também a possibilidade das pessoas integrarem as câmeras nesse sistema prefeitura, né? Existem empresas como a própria Segue de Boa, você pode contratar o serviço deles, você paga a manutenção lá, eles colocam câmera onde você quer e que vai ser incluída nesse questão. Existe também a possibilidade de você fazer isso diretamente, você manda um e-mail lá para a CEMOB e você entra também, coloca a câmera à disposição da prefeitura, que é espelhada no sistema da Polícia Militar, que a gente intermediou esse convênio entre Polícia Militar e GCM, né? E a gente também está intermediando agora com a Polícia Civil. Então, assim, vai dificultar a vida do bandido na cidade de Sorocaba. E eu acredito que isso vai diminuir muito os índices criminais, porque o bandido vai preferir roubar outra cidade que não tem esse sistema. Maravilha. Isso que você falou, achei muito interessante. Até me despertou uma ideia um dia. Pode ser fantasiosa, mas quando eu fiquei sabendo dessa colaboração, né? Infelizmente, o que está assim, como é que eu posso dizer, deixando de forma negativa é o trânsito em Sorocaba, né? Que está caótico, exatamente. E como eu rodo todo dia, eu vejo muitas infrações de trânsito, muitas. Conversão proibida, furar sinal vermelho, o pessoal empinando moto. Quem anda com a câmera, por exemplo, no carro, às vezes por motivo de segurança e tal, ou sei lá, quem é youtuber, ou com o próprio celular, não seria legal ter um canal de denúncia? Por exemplo, se ele flagrou alguma infração, encaminhasse aquele vídeo, serviria como denúncia? Ele já pode fazer isso. Você pode mandar no 156. Porque eu vou até fazer uma analogia. Por exemplo, dizem que nos Estados Unidos, eu sei porque alguns colegas meus moraram lá, né? E eu vejo também na internet. Lá, como o porte de arma lá é liberado, dizem que o bandido fica mais... como é que eu posso dizer? Fica com medo, né, de cometer crime, porque ele sabe que em qualquer lugar talvez tenha alguém armado. Exatamente. Qual é a analogia que eu estou fazendo? Por exemplo, o camarada às vezes está ali no sinal vermelho, eu não estou dizendo uma emergência, porque alguém pode pensar, mas estava na emergência. Se ele estava na emergência, depois ele tem como provar. Fui no médico, sei lá, alguém estava socorrendo alguém, enfim. E eu acho que seria interessante também, porque a pessoa pensaria 2 vezes antes de ficar fazendo bagunça. Que muitas vezes pode, por exemplo, motoqueiro em cima da calçada pode atropelar alguém, ou sei lá, empinando moto, bate num carro, esse tipo de coisa, né? Não, essa ideia é bacana, mas é possível já em Sorocaba fazer a denúncia, né? Através de imagens, ou não? De imagens. Por exemplo, se você gravou o vídeo, você pode ter um WhatsApp do 156 que você pode mandar, ou você coloca lá atendimento Sorocaba. No Google vai aparecer o site do 156, então você pode mandar por lá também, né? Então é possível você fazer sim a denúncia. Tem acho que um canal próprio da
da Secretaria de Mobilidade, da URBS, para você fazer essas denúncias. Inclusive, alguns ônibus têm câmera. Então, quando um carro entra, por exemplo, no corredor do BRT, se ele passar, ele pega você e a pessoa é multada. Então, existe essa tecnologia em Sorocaba. Né? Mas é interessante também aproveitando a oportunidade, a gente está falando muito de cidade inteligente, né? O trânsito é caótico. Hoje, Sorocaba saiu uma matéria, acho que foi hoje ou ontem que eu li. Sorocaba bateu é a cidade mais perigosa em trânsito do estado de São Paulo hoje. Né? Saiu uma matéria nesse sentido, é a número 1. Mais perigosa que o trânsito de São Paulo, em proporção, né? Por conta dessas questões, dessa falta de respeito no trânsito. Mas assim, eu acho que existem vários dispositivos que seriam importantes na cidade de Sorocaba, principalmente para melhorar o trânsito. Por exemplo, seria interessante semáforos inteligentes, né? Por que o semáforo inteligente? Você vai em muitos lugares, você vê por exemplo, a Ulisses Guimarães ali. A Ulisses Guimarães tem uns 2 semáforos ali que você não vê ninguém passando para cá. Mas às vezes um trânsito tá parado aqui, 300 carros parados, uma fila enorme e ninguém, né? Se você tem um semáforo inteligente, ele delibera de acordo com o volume. Deu um volume aqui adequado, agora eu vou deliberar. E isso dá mais fluidez. Sim. Né? Isso a gente, inclusive, já vem brigando com o secretário de transporte para colocar na cidade de Sorocaba. Eu já quis propor uma emenda parlamentar, ele falou que não ia acatar, e a gente continua nessa briga para colocar semáforo inteligente. A gente conseguiu até um sandbox uma vez, houve uma negativa também, que seria exatamente para pôr esse... Porque assim, você colocando principalmente semáforos inteligentes nas principais avenidas de Sorocaba, não precisa construir grandes fortunas em infraestrutura. Às vezes você consegue destravar o trânsito, você vai economizar muito dinheiro, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que as pessoas vão conseguir chegar mais rápido no seu destino, seja para sua casa, no trabalho, ou para um lazer. Então, vai beneficiar muito. Fora também, uma outra briga nossa é que coloque temporizador nos semáforos. Tem cidade menor que Sorocaba, com a Ibiúna do lado, que tem, a gente já fez a indicação. Eu já vi. Por quê? Aí o secretário alega que não está no Código Nacional de Trânsito. Eu desacredito porque tem várias cidades que tem, inclusive a cidade de São Paulo, né? O Ministério, se fosse o Ministério já tinha lá embargado. E é algo interessante porque o que acontece também em Sorocaba, é muito comum isso. Você tem, às vezes passou 1 ou 2 minutos que abriu o semáforo e o cara tá distraído, porque ele não sabe quanto que vai abrir e fechar o semáforo. Aí na hora que ele acorda, porque o pessoal começa a buzinar, né? Então aí um carro morreu, o outro ligou, passou e fechou o semáforo. Então você tava ali, você era o 4º ou 5º da fila e não conseguiu passar o semáforo. Fechou de novo, né? E por quê? Se você coloca o temporizador, o cara já vai ficar mais atento, ele não vai ficar boiando ali, ele já sabe, falta 30 segundos. Então o cara já vai ficar mais atento, já vai ligar o carro, né? Porque tem gente que gosta de puxar, tem gente que gosta de desligar o carro, puxar, sei lá. Tem gente que faz isso. Então o cara já vai ficar mais atento. Então antes de abrir o semáforo, ele já vai ligar, tal, e na hora que ele já vai sair. Então falta essa inteligência no trânsito Sorocaba. Falta temporizador, falta semáforo inteligente. E é um investimento mais barato do que você ficar gastando milhões, bilhões em ponte e tal. Não que não seja necessário, tem muito lugar, bairro fechado, que você precisa conectar, etc. Mas é algo que vai gerar um benefício, assim, com uma economia, comparado com esses outros investimentos, é muito mais barato e você vai ter um benefício muito mais rápido. E é muito fácil de colocar isso, né? Se você comprar lá o semáforo inteligente e colocar os sensores e tudo, ou o temporizador, é uma instalação de um dia. Então, você resolve o problema em um dia. A ponte demora 1, 2 anos para você poder construir o negócio. Verdade. Ítalo, dessas 120 leis, qual você considera o seu maior feito? Olha, é difícil. Eu posso falar... depende do ponto de vista, né? A gente até fez uma brincadeira... Tá, então para facilitar a sua resposta, eu vou perguntar qual é o seu maior feito e qual é o seu maior fracasso. Olha, eu tenho várias leis que eu gosto, depende da área, né? Eu gosto da lei de sandbox, do 5G, da lei de transparência na merenda, cada uma foi a lei de liberdade econômica, né? Talvez a lei de liberdade econômica eu acho que é o meu maior feito. Até a gente fez uma brincadeira nisso, né? Que a gente conseguiu várias coisas, né? O custo de manutenção de aeronaves, né? A primeira
primeiro polo de uma universidade pública na Zona Norte, o primeiro Fab Lab em Hackerspace para dar aula de programação e robótica na Zona Oeste, e tem um da Zona Norte ainda que não saiu. Essas conquistas de inteligência artificial, a lei de sandbox, tem várias coisas, mas a lei de liberdade econômica eu gosto dela porque eu acho que ela não só ajudou no desenvolvimento econômico de Sorocaba, atraindo mais empresas, desburocratizando, mas também ajudou a combater a corrupção, né? Porque quando você cria a liberdade econômica, você combate a corrupção, principalmente alguém que quer fazer uma coisa errada na prefeitura, criando problema de facilidade, você quebra essas coisas, né? Então eu acho que pensando assim, eu acredito que seja a lei de liberdade econômica, foi o meu maior feito. O meu maior fracasso foi não ter conseguido aprovar uma lei que ia ajudar a revitalizar o centro, né, de Sorocaba, que se chama Lei de Centro Expandido. A gente conseguiu aprovar em primeira discussão, a gente não conseguiu aprovar ela até hoje em segunda discussão. Acho que é um dos maiores fracassos nosso, assim, a gente fica muito triste, né, e não é por culpa nossa, depende dos outros agentes políticos, mas a gente se sente triste, né, por não atingir isso. E também a gente também tem a questão das emendas, né? A gente fica muito triste. A gente tem mais de 3 milhões de reais em emendas de vídeo monitoramento que até agora não foram executadas. A gente tem uma frustração grande, porque, por exemplo, algumas emendas são de 2021. O dinheiro está no caixa desde 2021. A prefeitura não pode usar para outra coisa, né? O Fab Lab Hackerspace da Zona Norte também, que era para ser no CIS do Maria Eugênia, né? O recurso está desde 2021. Né? Nós conseguimos comprar as máquinas em 2023, depois de uma cobrança intensa da prefeitura, mas a gente perdeu o prédio do CIS do Maria Eugênia, e aí eu consegui um recurso agora em 2024, a entidade vai alugar um prédio, né, pra gente conseguir, vai sair do papel esse ano, se Deus quiser, mas a gente fica triste por não tá desde 2021 funcionando, né, poderia estar mudando várias vidas de várias pessoas, né, a gente pensar em 3 anos é muito tempo, então a gente já poderia ter beneficiado vários jovens, dando, né, vários novos horizontes para as pessoas aí. Então a gente fica muito frustrado, né? E várias emendas também, nossa, a gente mandou um monte de emenda para que não fez executado até hoje. Eu fico muito triste, né? A gente mandou emenda, por exemplo, para fazer a primeira pista de parkour, né? Lá o pessoal que participa do parkour escolheu a Praça Campolim, né? Ainda não foi executado. Tem várias coisas assim que a gente fica muito frustrado, né? E a gente fica muito frustrado também quando tem um problema, né, e a gente não consegue resolver, a gente não descansa, a gente fica tentando, né. Eu ganho pela canseira mesmo, né? Graças a Deus a gente ganha pela canseira, mas quando não atende no tempo que a pessoa fica ali cobrando a gente fica frustrado também, né, e a gente fica incomodado com isso, a gente fica triste e a gente fica brigando, e a gente também queria fazer tudo, né? Mudar tudo radicalmente. A gente sabe que, por exemplo, a saúde de Sorocaba é bem complicada. A gente já conseguiu zerar, por exemplo, a fila, pelo menos, de consultas primárias de oftalmologia 2023, mas a gente sabe que muitas pessoas morrem por um sistema de saúde adequado. Então isso é uma frustração grande, que a gente tem fé em Deus que um dia a gente consiga, pelo menos, melhorar muito mais a situação, para que, né, porque o preço de uma vida não tem preço. A gente vê muitas pessoas morrendo no SUS, né? Tem uma pesquisa de uma revista americana que morrem mais ou menos 150 mil brasileiros por ano por péssimo atendimento médico e 70 mil por ausência nenhuma de médico. A gente tem uma deficiência hoje na cidade de Sorocaba muito grande na saúde, por exemplo. Houve erros políticos, né, ao longo desses anos, que investiram muito em UPH e PA, e isso, às vezes a população se ilude com essas coisas. Por exemplo, você é do São Bento, né? O BS de São Bento virou um PA, 24 horas. Só que é um negócio que não funciona. Por quê? A gente fez uma conta errada. A gente está gastando muito dinheiro público em PH e PA e está esquecendo a saúde primária e a resolutibilidade dos casos. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Ó. Isso é comum no gabinete, aparecer demandas. Eu tenho câncer. Eu não sei que eu tenho câncer. Eu vou ficar 2 anos batendo em PH e PA. Chega no PH e o PA, o que o PH e o PA faz? Eles te estabilizam. Ele não vai curar a sua doença, ele não vai dar encaminhamento. Então, eu tô com dor, ele me dá algum remédio, uma coisa me estabilizou, beleza. É diferente da saúde primária, quando você vai num BS e você vai fazendo os exames e descobre a doença. E depois tem a resolutibilidade, que é o final, a cirurgia para extrair aquilo, o tratamento, que é a quimioterapia, por exemplo, que tem câncer.
né? E quando você descobre uma doença no início, por exemplo, principalmente o câncer, a chance de cura é de mais de 90%. Agora, quando você pega um câncer avançado, com metástases, as chances de sobrevivência são bem menores, né? São bem difíceis, e o gasto do poder público é maior ainda. Eu já presenciei isso, infelizmente. Já teve casos na família, já sei como funciona. Eu sei disso, eu tive uma avó, eu perdi minha avó por conta disso, né? Então a gente tem essa frustração de querer resolver esse problema, né? Que são vidas que são perdidas. Eu fiz uma promessa que eu tenho com Deus, de algum dia criar um mecanismo público que resolva e ajude a curar as pessoas, principalmente câncer, exatamente por ter sido, né, minha família ter sido vítima disso. Então você tem uma empatia maior ainda, porque você sabe a dor que alguém da sua família morrer disso. E é algo que a gente vê com uma certa frequência em Sorocaba. E não só pessoas idosas, a gente vê pessoas novas, crianças, né? Então, a gente precisa muito fortalecer a saúde primária, que as pessoas... que é a gente tem até um requerimento que é um absurdo. A gente fez um requerimento uma vez perguntando assim, como que a gente queria entender, porque a gente chegava em algumas unidades básicas de saúde e a pessoa não conseguia marcar consulta. A gente fez várias denúncias sobre isso, né? E a gente queria entender como funcionava em cada unidade. Teve unidade que falou, olha, a gente faz acolhimento todo dia. Teve uma que falou, tu tá quarta-feira, uma quinta-feira. E teve uma que foi lá do bairro dos Mozos, lá dos bairros dos Mozos, foi uma resposta absurda. Talvez uma quinta-feira do mês. Eu achei assim, uma resposta absurda, né? Mostrando a deficiência da saúde primária. Lógico, tem vários exemplos positivos, né? Tem a UBS do Ulisses Guimarães ali, por exemplo, na região de Vitória, faz um trabalho fantástico. Tem vários exemplos positivos, né, dentro da própria rede que precisam ser fomentados, né? Mas eu acho que, por exemplo, essa atividade do Ulisses Guimarães, da UBS lá, eu acho interessante. Eles fazem muito busca ativa de paciente. Ele não espera o cara aparecer com dor, não, ele busca o paciente. Isso é interessante. Eu acho que falta isso. Por exemplo, nas escolas, parece até absurdo falar isso, né? Fazer exames em crianças para ver se tem câncer, né? Mas é importante. É importante, porque às vezes tem uma criança aí com câncer que, se for pego, igual eu falei para você no início, as chances de vida dela é mais 90% de cura. Aí o que vai acontecer? Essa criança não... Às vezes a família com medo acaba e também, às vezes, por vários problemas, acaba não olhando isso. E essa criança vai passar ali 2, 3, 4 anos com câncer. E na hora que vê, ela só vai parar num pH com muita dor. Aí alguém vai desconfiar, putz, deve ser um câncer. Aí vai ver, já está com metástase, já está tudo espalhado, não tem o que fazer, só cuidado paliativo, né? E essa criança vai morrer. Então, assim, quando a gente fazer isso, a gente vai salvar vidas, né? A gente vai entrar em outro patamar. E eu acho que essa é uma frustração nossa, que eu espero não ter a oportunidade, se Deus quiser, de ter mais mandatos, de tentar resolver isso. Eu acredito, essa é uma frustração minha mesmo assim, e é uma promessa que eu tenho com Deus, de algum momento tentar resolver esse problema, né? Porque eu tive minha avó, minha mãe teve tumor na cabeça, graças a Deus a minha mãe curou, né? Mas a gente sabe que a gente tem inclusive a genética, então alguém da minha família um dia pode ter isso. Então eu não quero que alguém da minha família morra, ou pessoas, amigos e tal. A gente tem um exemplo no gabinete também, recente, a mãe do Leandro, graças a Deus foi identificado câncer no início, né? E tudo feito pelo SUS, mas foi porque a gente correu atrás, a gente pressionou lá, mas a gente sabe que se não for feito assim, as pessoas vão morrer. Então a gente precisa desse cuidado para que as pessoas se salvem. Bom, o diretor informou que nosso tempo está acabando. Vamos encaminhar aqui para a reta final. Sempre no final da entrevista eu faço uma brincadeira com os convidados. Nunca repito, porque senão a pessoa vai ver antes e já vai vir preparado. Ítalo, se você soubesse qual seria seu último dia de vida, no seu último dia de vida, o que você faria? Se você soubesse, só tenho um dia de vida, o que você faria? Eu acho que eu ia passar com a minha família, né? Eu ia jantar, passear com eles, ia fazer um passeio assim, e agradecer a Deus por tudo que eu vivi, né? As pessoas também, né? Agradecer a todos e é isso, né? E partir para Deus, né? Ele que é
que comanda tudo, né? E também feliz também, né? Porque, graças a Deus, né? Tem muita coisa que a gente quer fazer em vida ainda, que a gente não conseguiu, mas eu acredito que, por mais que seja pouco, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa bacana aí, pelo menos, né? Por exemplo, se eu não for reeleito vereador, claro, a gente quer muito isso, tem muita coisa para fazer, mas eu ficaria feliz do que eu fiz, né? Tem muitas coisas, né? O sandbox, o primeiro curso de manutenção de aeronaves, e é lógico que a gente quer que isso dure também, a gente tem medo de que as coisas não aconteçam, mas seria grato a Deus, né, por ter tido uma família maravilhosa, muitos bons amigos, né, muitos apoiadores, grato por todo o carinho aí, agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu tive a oportunidade de viver, né, graças a Deus, sou muito grato a Deus por ter uma vida maravilhosa, né, e eu vim de uma comunidade carente, vim no Grajaú, né, e aonde eu cheguei, né, e meus pais também vieram da roça, vieram de Minas, né, vieram do interior, e a gente teve uma ascensão social, tem uma família maravilhosa, tem meu irmão, que eu amo de coração, minha cunhada, meus 4 sobrinhos, então só agradecer a Deus, e amigos maravilhosos, o Leandrão, oportunidade de conhecer e viver ao lado dessas pessoas, professor Geraldo, trabalhar o dia a dia ao lado dessas pessoas é incrível, então acho que só agradecimento, né, E talvez pedir um pouquinho mais de tempo a Deus pra gente curtir um pouquinho essa vida. A vida é maravilhosa, graças a Deus. Sem dúvida. Também penso assim. Tem gente que falaria, ia curtir, fazer farra. Eu penso igual você. Ítalo, para finalizar, queria que você deixasse uma frase, se você pudesse deixar uma frase no outdoor, para que o mundo inteiro veja, né? Já adianto que não vale a que você usa, sem luta numa vitória. Quero que... Eu já ia... não pode. Você acha que ia ser tão fácil assim? Se você pudesse deixar uma frase para que o mundo inteiro veja, como inspiração, representando seu legado, enfim, fica a sua escolha. Olha, eu acredito, se fosse... Eu ia falar dela, né? Sem luta na vitória, né? Então acho que... Tô brincando, pode falar se você quiser. Não, mas eu vou eu acho que essa vale para qualquer coisa, né? Por isso que ela até virou nosso slogan. Porque quando você tem uma luta, um esforço muito grande, nada vai te impedir. Então, tem uma frase que eu gosto muito do professor Geraldo Almeida: sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, acho que lógico, você precisa correr atrás. Aí entra sem luta não há vitória. Você precisa lutar. Se você não lutar, não vai cair do céu, né? Deus é maravilhoso, Deus te dá várias oportunidades, mas se você não abraçar essa oportunidade, nada vai deslumbrar. Então você precisa abraçar as oportunidades, né? E no meio político, eu gosto de falar muito, uma reflexão, eu acredito que a burocracia é a locomotiva da corrupção. Então quando se tem muita regulamentação, muita burocracia, né, ela acaba criando problemas de corrupção, falta de liberdade econômica, né, beneficiar os amiguinhos do rei, criando monopólios aí artificiais. A gente tem vários exemplos no Brasil, o setor bancário, um exemplo, o setor de telefonia, né? Então, as taxas de juros do Brasil são altas, a telefonia é alta porque a legislação no Brasil, nesses setores, são muito difíceis de entrar no setor, muito regulamentadoras, né? A questão de TV também, os veículos de comunicação, a gente tem muito pouco, né? Quando você vai nos Estados Unidos, é muito comum você achar vários veículos de coisa locais, né? Porque aqui são concessões, é muito burocrático você conseguir, né? E graças a Deus hoje a gente tem internet que democratizou muito oportunidades como essa que a gente está vendo aqui. Então acho que é uma frase para se refletir também politicamente. Então aquele político que cria muita burocracia, muita regulamentação, ele acaba criando um momento corrupção, ele acaba travando a máquina, ele acaba prejudicando as próprias pessoas. Então, da reflexão do ponto de vista político, acho que essa é uma frase boa. E do ponto de vista de qualquer coisa, eu acho que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho e sem luta na vitória. Maravilha. Ítalo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, tá? Aprendi bastante nesse episódio. Espero que vocês também tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Forte abraço e até a próxima.
Obrigado, meu irmãozão. Obrigado, Ítalo. Amém.